Eu ainda sonho com uma igreja que vai amar mais a Deus do que o feriado, vai amar mais a Deus do que carnaval, vai amar mais a Deus do que os prazeres desse mundo, do que ouro, do que prata, porque no final das contas nós vamos terminar, irmãos, diante do Senhor, e somente diante dele, sem nada, porque viemos dele, existimos por ele e voltaremos para ele. Dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, esse é o resumo da vida. De que adianta você correr para um lado, para o outro e não construir nada que vai permanecer. E Deus está chamando a gente para um ano de edificação. E quando Deus chama a gente para edificar, não pensa que vai ser tranquilo. Eu não vou tocar nesse ponto hoje, eu apenas vou mencionar o fato de que quando Deus chama Neemias para a reconstrução dos muros em Jerusalém, o que acontece é que começa uma guerra. Todas as vezes, presta atenção nisso, todas as vezes que Deus chamar você para construir, edificar um projeto que nasceu no coração dele, o inferno vai se levantar. O inferno vai se levantar para tentar desanimar você, desencorajar você, fazer você desistir. Mas Neemias e o povo, e aqui eu somente vou mencionar, outro dia eu vou falar com mais detalhes, mas Neemias e o povo tinham em uma espada na sua mão, e na outra mão tinham uma pá, ou seja, eles construíam e cortavam a cabeça dos inimigos, construíam e iam lutando, se defendendo, ou seja, no meio da edificação estava a guerra. Então, quando Deus nos chamou esse ano e falou, vocês vão edificar, não pensa que vai ser fácil, queridos. Não pensa que a vida é uma Disney. Não. A vida, ela é cheia de desafios. Sempre de trás de uma promessa tem um gigante. Sempre de trás de uma palavra que Deus está te chamando para vencer, para conquistar, sempre vai ter uma batalha, uma luta. E eu não sei se você sabe, eu vou somente ler essa referência. O mês de março, ele tem uma origem etimológica, do latim Martius, que era o primeiro mês do calendário romano antigo e foi nomeado em homenagem ao deus Marte. Na mitologia romana, Marte era o deus da guerra, equivalente ao Ares na Grécia, mas como algumas diferenças significativas. Enquanto Ares era visto como deus caótico e destrutivo, Marte era considerado o símbolo da força militar disciplinada e era o protetor, o deus protetor de Roma. Além disso, Marte era associado à fertilidade e ao crescimento, pois março marcava o início da primavera, lá no hemisfério norte, na temporada das campanhas militares romanas. É por isso que em Roma se adorava o deus Marte como sendo o padroeiro das campanhas militares. Bom, nós estamos em março, que reflete guerra, e ao mesmo tempo estamos em um fim de semana de carnaval. Não sei se você sabe também que carnaval tem a sua origem histórica. Carnaval não começou no Brasil. Carnaval, ele tem raízes em festividades pagãs da antiguidade, incluindo, eu não sei se você já ouviu falar, a bacanalha. Da onde vem o termo bacanal? Por aí você já sabe o que acontecia nessas festas. Orgias. Festas dedicadas a Baco, a Dionísio, o deus do vinho, da fertilidade, da liberdade dos seus instintos. O que é muito propício dentro de uma sociedade hoje, que fala que se te faz bem, que mal tem. Uma sociedade hoje que já começou a perder, já não de hoje, há muitos anos atrás, os seus limites morais, aonde ninguém é de ninguém. E isso era o reflexo dessa festa.
Essa festa envolvia celebrações com dança, música, vinho, em abundância. Por isso que a Bíblia fala, em Efésios capítulo 5, a igreja em Éfeso, uma igreja de influência greco-romana, você vai ver a influência da mentalidade da época nessa igreja, a ponto de Paulo escrever a igreja em Éfeso, para que eles não se embriagassem com vinho, no qual há dissolução. Existe um prazer fora dos prazeres desse mundo. E é isso que você precisa aprender. Que você foi criado para ter prazer. O homem e a mulher, né? Na verdade o homem, mas a mulher vem do homem, então eu posso dizer que o homem é a mulher. Mas em termos bíblicos, sobre o que está escrito, o homem foi formado do pó da terra. Ok? Então o homem foi formado do pó. Que terra? Terra do Paraná. A terra de Missiones, a terra vermelha. Eu estava com o pastor Davi Decena, ele veio de Missiones ministrar para os nossos jovens. Ele, quando me convidou para ministrar para os jovens dele, eu ministrei para 900 jovens. Ontem eu convidei ele para ministrar para 50. Eu falei assim: rapaz, glória a Deus pelo teu coração. Ele é um pastor de uma igreja de 4.000 pessoas. Que, sabe, ele não foi ali por dinheiro, por qualquer outra coisa. É óbvio que na nossa igreja, nós entendemos o princípio da honra. Ninguém vem aqui sem a gente honrar. Ok? Porque nós entendemos que digno é o trabalhador do seu salário, hein? Então, ele veio servir. E aí quando ele estava vindo, dirigindo, ele falou: nossa, parece que eu estou em casa. Parece a terra de Missiones, a terra vermelha, né? Inclusive o nome Adão vem de Adom, que é a palavra hebraica para vermelho. Porque o homem foi formado do pó da terra, do barro. Da onde? Da onde, gente? Do Caribe? Aonde que era esse paraíso? Como é que chamava? Punta Cana? Como é que era o nome desse negócio? Hã? Como chamava o paraíso? Ah, Éden. Éden significa, no original, terra de prazeres, terra de delícias. Deus criou árvores para que o homem pudesse ter prazer. E ele podia comer de todas as árvores livremente, mas tinha uma que ele não podia. Qual era? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus te dá liberdade para muitas coisas da vida, mas existem coisas que ele fala: isso não é para você. E você precisa saber lidar com os nãos, porque o não é pedagógico. Existem muitas mulheres. Deus te dá uma mulher e você vai se regozijar com a mulher da tua mocidade, só com ela. Ah, mas tem um... Não, Deus falou, é com ela, ok? As outras não. Então, Deus coloca limites. Repara que Deus não coloca o homem numa selva. Deus coloca o homem num jardim. O jardim era cuidado, foi desenhado, feito, arquitetado por Deus. Não era obra do acaso. Repara que Deus faz primeiro o lugar, o ambiente, depois coloca o homem. Eu vou falar de novo. Deus primeiro prepara o ambiente, depois ele coloca o homem. O homem não foi abandonado, ele foi criado, destinado, direcionado pelo seu pai, colocado num lugar seguro, com um propósito. Qual era o propósito? Que Deus coloca o homem na terra. Vamos lá, gente. Frutificar, multiplicar, encher, sujeitar, dominar. Deus coloca o homem no jardim e fala: você vai o quê? Frutificar. De novo, vamos lá comigo. Frutificar, multiplicar, encher, sujeitar e dominar. Deus te criou para o governo. Deus te criou para administrar as coisas e multiplicar elas. Deus te fez um príncipe, uma princesa nessa terra. Deus te colocou, investiu em você dunamis, dínamos e exousia, que é poder e autoridade. Deus colocou em você poder e autoridade. Quando a criação te vê, ela respeita você, porque você carrega a imagem de Deus. Imago Dei, a imagem de Deus. Então quando você caminha, você foi feito fala comigo aí, imagem e semelhança. Sabe o que é imagem e semelhança? Sombra e figura. O que isso significa? Eu já ensinei isso. Eu coloco em você um uniforme, eu
coloco em você um distintivo, eu te dou uma arma, o que acontece? Agora você para um carro, as pessoas vão parar. Para ou não para? Agora eu te coloco todo rasgado, com a roupa toda suja. E aí você chega lá sem distintivo, sem arma, para na frente do carro e faz assim. Você vai parar para um cara desse? Ou você vai pé no acelerador e foge? Ninguém vai parar para ver o que é. Entende? Você sozinho, num beco escuro. Agora, se há um policial fardado, com distintivo, com arma, você para ou não para? Por que você respeita? Porque carrega a imagem. A imagem é governo. Vou falar de novo, a imagem gera governo. Deus, por isso, para governar, Deus investiu em você a autoridade, colocando em você a imagem dele. Então você carrega essa autoridade. O problema é que você vive muito aquém da autoridade e o poder que você carrega. Se você entendesse quem você é no reino espiritual, você ia andar diferente na terra. Você ia sujeitar as coisas ao senhorio de Jesus. Você ia andar com autoridade no seu trabalho. Você ia caminhar com autoridade na sua escola, na sua universidade. Você ia fazer a diferença nessa sociedade. Porque é para isso que Deus te criou, para frutificar, para multiplicar, para encher, para sujeitar. Vocês não estão prestando atenção. Acho que eu vou pregar para o Leandro. Leandro, vamos lá, vamos comigo aqui, que eles não estão me ajudando hoje. Vamos lá, frutificar, multiplicar, sujeitar, encher, sujeitar e dominar. Vamos lá, amém? Então vamos lá, frutificar, multiplicar, encher, sujeitar e dominar. Você está fazendo isso? Se você não está fazendo isso, você não está vivendo o teu propósito. Você não está vivendo pelo propósito que Deus te criou. Deus te criou por um propósito. Irmãos, nessa arte da conquista, nessa arte da guerra, você precisa conhecer o ambiente onde você está. Você precisa conhecer o seu inimigo. João 10:10 fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Como ele o faz? Através do pecado. Mas o pecado não começa no pecado. O pecado começa na tentação. E a tentação vem da onde? Tiago capítulo 1, verso 13 fala que cada um é tentado pelas suas concupiscências, que é os seus desejos, seus prazeres. Lembra que eu falei que o homem foi criado da terra? De qual terra? Qual era o nome do homem no hebraico? Qual era o nome dele? Adão. Adão vem do quê? Adão, que é vermelho, igual barro. Então o homem foi criado do pó da terra, como chamava a terra? Éden, significa, vamos ver se vocês estão prestando atenção, delícias e prazeres. Ou seja, bate assim no braço assim. Aqui, fala comigo assim, aqui corre sangue vermelho, não corre pó de serra. Entendeu? Então, você foi criado, e aqui corre sangue, aqui tem hormônios no seu corpo, e você tem a necessidade de ter prazer, e isso é legítimo. Deus te fez assim. Ele te fez da terra dos prazeres, do pó da terra dos prazeres, para que você tenha prazer. Pastor, entendi tudo, agora está tudo liberado. Não, irmão, você não entendeu nada. Se converte em nome de Jesus. Ele te criou para ter prazer com Ele, não com isso aqui. É por isso que o homem tinha um relacionamento com Deus, e Deus saciava o homem. E o homem se saciava em Deus, e Deus tinha prazer no homem. E sabe o que isso significa? Que o dia que Jesus foi batizado, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A palavra comprazo significa: eu tenho prazer nele e ele tem prazer em mim. Jesus estava restaurando o Éden na terra. Ele veio para reconectar você, que estava desconectado, que estava vazio, buscando ter prazer e se satisfazer somente com as coisas desse mundo. Quando lá no Éden, na criação, Deus criou você para ter prazer nele. E é por isso que quando os homens e mulheres deixam de ter prazer em Deus, eles começam a cair nos pecados mais nojentos e absurdos que você nem imagina. Mulheres tendo sexo com animais, homens
Irmãos, a criação foi se corrompendo, se destruindo pela necessidade de prazer, porque é um abismo. O cara começa com cigarro, daqui a pouco o cigarro já não serve, ele vai para a maconha, aí a maconha não serve, vai para a cocaína, vai para a heroína, ele começa a buscar as coisas mais loucas para tentar se saciar, e é um poço sem fim, é um buraco que não completa. A única coisa que completa é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e somente Ele pode te reconectar ao Pai. E então, no carnaval, as pessoas tinham essas festas, bebiam vinho, se embriagavam, e a Bíblia, Paulo falando, olha, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas sejam cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vossos corações. Olha o que a Bíblia fala, não se embriaguem com vinho. Ah, pastor, cada um tem um limite, eu conheço o meu, não vem não. Então assim, eu vejo uns irmãos que não tem domínio, irmão. Tudo que você não sabe dizer não, te governa, te controla. E você precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo, não guiado pelo vinho, não guiado pelo prazer desse mundo. Entender que existe um prazer no Senhor, muito superior ao prazer que nós vivemos nessa terra. Então existem várias festas da onde foi a influência do carnaval. Eu não vou me ater aos nomes e ao que acontecia, mas eram festas que celebravam deuses daquela cultura. A gente chama de mitologia, tem pessoas que chamam de mitologia africana, mas não é mitologia africana, é espiritismo. Para eles não é mito, é um deus, entende? O que a gente fica falando mitologia grega, para eles eram deuses, não é que assim, isso é um mito. Não, para eles criam e adoravam, faziam sacrifícios humanos, entende? Então assim, a nossa cultura tende a falar que era mito, mas para eles era religião. E eu não sei se, eu vou ler uma história aqui para vocês, talvez vocês vão se associar a algo que está acontecendo agora. Momo, olha só, eu vou repetir o nome. Momo, já ouviu esse nome aí? Momo, na mitologia grega e romana, era o deus da ironia, da crítica e das festas. Ele representava a liberdade de expressão. Preste atenção, irmãos, quem tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito Santo está dizendo aqui. Então ele representava a liberdade de expressão, a ridicularização das normas sociais. É por isso que é uma festa de libertinagem. É uma festa, eu não sei se você sabe, aonde o feminicídio aumenta. É uma festa onde existem roubos aumentam, estupros aumentam, tráfico humano aumenta. Todos os índices. O pastor Garcia sabe, porque já mexeu com a inteligência de dados, e ele sabe na polícia que o que eu estou falando não é brincadeira. O crime aumenta. Por quê? Porque é espiritual. Primeiro acontece no espírito, para depois acontecer no natural. Então existem feitiços, existem bruxos, existem pessoas que entendem que isso é adoração. E você está vendo como festa, como cultura, como folclore, mas eles estão vendo como culto. Aquilo para eles é um culto. Hoje, eu sou carioca, eu nunca vi o carnaval do Rio de Janeiro como está hoje. Virou o palco dos horrores, virou uma manifestação religiosa, já não é mais. Antes era um pouco mais velado, agora é escancarado, entende? Porque o diabo está se aproximando do fim dos tempos, Jesus está voltando, ele não está brincando, ele botou as garras de fora, e ele está com toda a força, todo vapor, trabalhando para tentar ao máximo levar pessoas para o inferno. E a gente está aqui, brincando, sei lá o que a gente está fazendo, que a gente ainda não se deu conta, que quando tem um evangelismo, igual vai ter amanhã, 19 horas não aparece ninguém, aparece três jovens, como se a igreja, evangelismo fosse só para jovem. Ah, pastor, meu chamado é trabalhar para sustentar a obra. Irmão, toma vergonha na sua cara. Vou falar com todas as palavras, para não ter mais.
conversa. Nós temos o dever diante de Deus de servir a Ele com o nosso tempo, nosso talento, o nosso tesouro. Deus não quer só o seu dinheiro. Deus quer o seu tempo. Deus quer o seu serviço. Sabe por quê? Quando você faz isso, você está servindo ao Senhor, está rendendo o coração, rendendo a sua vida por inteiro, não parte dela. Deus não quer somente parte da sua vida, Ele quer você por inteiro, porque Ele se entregou por inteiro. Quando Jesus se deu, Ele não deu um pedaço dele, Ele entregou Ele todo. Ele foi todo machucado, todo golpeado, sangrou, foi rasgado, por causa de mim, por causa de você. E agora, o nosso dever é responder a esse amor com toda a nossa entrega para Ele. Então, irmãos, amanhã, 19 horas, nós vamos ter evangelismo. Ah, pastor, como é que faz isso? Vem aqui aprender. Vem aprender, você só vai aprender botando a mão na massa junto com a gente. E aí, nós vamos fazer o que Deus mandou a gente fazer, que é ganhar almas para Jesus. Amém? Deus está chamando você. Isso não é só para jovem, isso não é só para adolescente, isso é para todos nós, para a igreja. Deus está unindo gerações nessa igreja. Coisa mais linda que eu vi foi adolescentes junto com jovens, adorando. Uma coisa linda, irmãos, de ver. E aqui, eu quero profetizar que o que Malaquias profetizou, que nos últimos dias Deus levantaria o espírito de Elias, ele converteria, Malaquias capítulo 4, verso 5, que nos últimos dias ele converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que o Senhor não fira a terra com maldição. A cura dessa nação, a cura das nações está quando pais se inclinam para os filhos e os filhos se inclinam para os pais, e os dois juntos começam a servir no reino de Deus. Irmãos, você precisa vir amanhã com seus filhos para a gente evangelizar. Entende? A gente precisa se envolver. Quando tem um acampamento, nós vamos servir os jovens. Entende? Eles vão participar do Reset, eles vão servir. Não tem igreja de jovem, igreja, você entende? É uma família só. É isso que a gente precisa entender. Não é igreja de adolescente, igreja, não, é uma só igreja onde todos nós apoiamos uns aos outros e servimos uns aos outros. Faz sentido o que eu estou falando? No carnaval da Roma Antiga, eles celebravam a Saturno em dezembro, deus da agricultura. Eles invertiam os papéis, senhores e escravos, homem e mulher. Então, essa história de fantasia de mulher, de homem trocado, isso tudo já acontecia, irmão, não é nada novo. Em fevereiro, eles faziam sacrifícios, honravam, né, as divindades, batiam em mulheres com tira de couro para garantir a fertilidade. Olha só, que loucura. As festas secretas, regadas a vinho e erotismo, era a bacanalha, ligada a Baco, foram proibidas pelo Senado romano, pela natureza caótica do que eram essas festas. Então, a gente foi proibido no Senado em Roma e a gente quer fazer ela aqui. É impressionante isso. Coisas que não funcionaram em outros países, por exemplo, não funcionou na Rússia, não funcionou em Cuba, mas a gente quer implementar aqui. Coisas que não funcionaram espiritualmente, não foram de bênção na cultura romana, a gente quer trazer. Não foi de bênção o Halloween, mas a gente quer importar, mas o dia de ação de graça a gente não quer. É impressionante como a humanidade, ela tem a tendência a se apegar a coisas escuras, sombrias, e amar mais as trevas do que a luz. Mas esse Momo, na mitologia grega, como eu falava, o deus da ironia, eles ridicularizavam as normas sociais. E olha que ele fazia, segundo alguns relatos históricos, a interpretação dos rituais romanos, havia uma tradição de certas festividades, especialmente na Saturnália, que era em dezembro, onde ele escolhia o rei da festa. O rei, lembra do deus? Como é que era o nome? Então eles escolhiam um rei para a festa, ou o rei da desordem, era como chamava. Um escravo, um soldado, por um período de tempo podia desfrutar de prazeres e excessos, sendo tratado como governante.
E no final da celebração, ele era escolhido para ser sacrificado em honra aos deuses, inclusive o principal dessa festa, que era Momo. Eu não sei se você está entendendo. Eles escolhiam um soldado, mandava dar para ele todas as iguarias de um rei. Ele comia, bebia. Entendeu? Entendeu por que ele, na figura do carnaval, ele é gordo? Porque ele se deleitava de todos os prazeres de comer e beber. Tinham relações e prazeres do que você podia imaginar, tudo. Vivia nessa festa. E aí depois, no final, ele sacrificava. Como um animal que se engorda para matar para o sacrifício. Entende? Então é esse tipo de festa que a cultura brasileira difunde. E eu confesso para você, eu sempre fui de uma visão de que nós não podemos, numa guerra, se ausentar do território. Porque um dos principais motivos da guerra é a ocupação de território. Entendeu? Não existe guerra sem ocupar o território. Então o que a igreja faz? No carnaval ela sai da cidade. Oi? Entendeu ou não? No carnaval ela se ausenta da cidade. As igrejas fazem retiros. A gente sai, deixa o território livre para os demônios virem fazer o que quiser. Então eu sempre me opus a fazer retiros em carnaval por causa desse entendimento. Mas também entendi que nós não podemos enviar soldado para a guerra sem estar preparado. Entendeu? Eu não posso mandar crianças, adolescentes para o meio da batalha sem capacitar eles. Então o que eu entendi? Levou um tempo, irmãos. Você vê, né? Às vezes é que a gente é muito determinado, demora para a gente entender. E aí eu entendi que a gente precisava fazer um acampamento para os jovens. E a gente colocou eles lá, mas a gente não abriu mão do que nós cremos. Amanhã vai ter o evangelismo. Entendeu? Nós não estamos ausentes da cidade. Nós nos retiramos, nos preparamos espiritualmente. E eu quero que você, de hoje para amanhã, busque uma refeição para você fazer um jejum. Que você possa entender que você está numa guerra, existem demônios, adversários, que você só vence com jejum e oração. E nós vamos jejuar por quê, pastor? Almas. Nós vamos pedir ao Senhor salvação de pessoas. Pessoas têm um encontro com Jesus através da minha vida, da tua vida. Você que vai participar disso. Deus vai te usar para que a gente possa alcançar pessoas. Amém? Eu rapidamente quero ir com você a um texto, diante dessa introdução, para você entender que espiritualmente nós estamos diante de uma batalha. Vocês estão vendo isso? Você consegue ver por que existe tanto roubo que aumenta? Por que esse ano aqui? Ah, tá. Então, deixa eu explicar. Isso é um outro princípio espiritual que é importante a gente marcar, tá? Às vezes as pessoas não fazem por mal. E às vezes sim. Às vezes existem pessoas que não têm entendimento espiritual, não tem alguém que seja uma voz profética na vida dessa pessoa. E a pessoa faz por ignorância. Mas repara o que é espiritualmente. Vocês conseguem entender? Alguém tem uma chave aí? Chave da sua casa? Tá, vamos simbolizar que é a chave da sua casa. Você tem a sua esposa lá. Sua casa tem muro? Por que você não deixa sua casa sem muro? Por quê? Não dá, né? A casa fica protegida. Claro. Ah, tá. Você tem portão na sua casa? Sim. Aí você tem a chave da porta para fechar? Ou a sua porta é aberta, pode entrar quem quiser? Tem chave. E por que as pessoas colocam segurança na sua casa? Por quê? Para proteger a casa. Você quer que um estuprador entre na sua casa, com a sua mulher dentro de casa? Você quer? Você quer que um ladrão entre e golpeie o rosto dos seus filhos para pegar dinheiro na sua casa? Você não quer. Você quer ver o seu filho apanhando na sua frente? Hã? Eu morei no Rio de Janeiro. Com crime não se brinca, irmão. Entende? Bandido não está de brincadeira. Então, você entregaria, levanta aí por favor, a sua chave na mão de um ladrão, estuprador, de um bandido
matador em série, você entregaria a chave da sua casa para um ladrão assim? Para um bandido desse jeito? E por que o prefeito entrega a chave da cidade para Momo, que é um ladrão, assassino, violento, rei da desordem social, das festas mais imorais que você pode imaginar, que acontece de tudo, que ninguém é de ninguém? Por que os prefeitos da cidade, não só de Foz do Iguaçu, por que entrega a chave a uma entidade assim? Por falta de revelação, falta de entendimento, falta de uma igreja que é a voz profética na cidade. Deus quer te levantar em lugares de governo. Deus quer te posicionar em lugares. Por muitos anos a igreja criticou os ricos. Por muitos anos a igreja criticou aqueles que tinham uma determinada posição social. Mas eu quero dizer para você, nós precisamos de Elias no meio de palácios. Nós precisamos de Samuel. Nós precisamos de homens ousados, como Josué, que não se curvou diante do faraó. Homens como Daniel, que pagaram com a sua própria vida a obediência ao seu Deus, dizendo: eu não me curvo diante dele. Deus está levantando homens e mulheres de guerra, homens e mulheres que não têm medo. E o medo é o oposto do amor. A gente pensa que o oposto do amor é o ódio. Quem pensa que o oposto do amor é o ódio? O medo, não é? A gente pensa... Lembra quando a gente estudava sinônimos e antônimos? Lembra disso? A gente pensa que o oposto do amor é o ódio. Mas biblicamente, 1 João 4 fala assim, que o perfeito amor de Deus lança fora todo ódio. É isso que fala? Todo medo. O que se opõe ao amor não é o ódio, é o medo. O inimigo do amor não é o ódio, é o medo. É por isso que os covardes não vão herdar o reino dos céus. É por isso que quando Deus te chama para o reino dele é um reino de amor, e o reino do amor não conhece medo. É por isso que esses homens não tinham medo da morte. Como é que eu posso chegar para um Estevão e falar assim: nega Jesus que eu vou te matar? Eu já morri, eu já não vivo eu, Cristo vive em mim, eu já fui crucificado com Ele. Você vai matar o quê? Isso aqui? Pode matar, eu já estou com Cristo. É por isso que esses homens eram invencíveis, imparáveis. É por isso que Roma não pôde parar a igreja, por isso que o Coliseu não pôde parar a igreja, é por isso que Leão não pôde parar a igreja, é por isso que Hitler não pôde parar a igreja. Deus está levantando homens e mulheres de coragem, homens e mulheres que não temem os desafios. Então o texto eu quero ler com você, está em Juízes, capítulo 7. Vocês encontraram? Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo com ele se acamparam junto à fonte de Harod, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. E então voltaram do povo
22 mil, ficando apenas 10 mil. Preste atenção numa coisa. Quando Deus tem uma guerra, Ele faz uma convocação para a batalha. E o primeiro ponto para você entender numa guerra, porque a guerra está atrelada à edificação. Não podemos edificar sem guerra, entendeu ou não? Então quando Deus fala, esse é o ano da edificação, o que Ele está falando para você? É o ano da guerra, irmão. E não se faz guerra sem estratégia. E a primeira estratégia de Deus foi selecionar o seu exército. Qual foi o motivo da seleção? Para que o número deles não fosse depois a justificativa da vitória da batalha. Ah, foi o nosso braço forte que conseguiu essa batalha. Deus não divide a sua glória. Enquanto você está tentando fazer a batalha na tua força, Deus vai cruzar os braços. E Deus está cruzando os braços para muita gente aqui. Porque tem muita gente aqui tentando fazer a batalha na sua força. E Deus cruzou os braços. E Ele está esperando você se dar conta de que você não é capaz sem Ele. E aí tem gente patinando para um lado, patinando para o outro, tentando fazer o negócio acontecer na força. E não vai acontecer, irmão. Enquanto Deus não botar a mão, enquanto Ele tiver de braços cruzados, você vai ficar patinando. E Deus quis mostrar para esse povo que não é na força do braço dele, é na força do braço de Deus. Quando na história de Josafá, você vai perceber que ali está a frase que a batalha pertence ao Senhor. Ali você vai entender que Deus, em toda a história de Israel, sempre demonstrou o braço forte de Shomer Israel, do guarda de Israel. Sempre Ele mostrou que não era sobre números. Nunca foi sobre números, irmãos. Nunca foi sobre a arma de Israel. Israel, quando na batalha que nós estávamos falando de Josué, eles eram camponeses, irmãos, saindo de uma terra agrícola do Egito. Eles tinham foice, eles não tinham arma de ferro, eles tinham lança de madeira, irmão. Era tudo camponês. Os outros eram soldados treinados, eles eram, como fala, né, o candango lá em Brasília. Eram os caras que não eram preparados, eram pessoas despreparadas, com um Deus preparado, com um Deus que jamais havia perdido uma batalha. Não importa o teu número, não importa o que você tem na mão, importa de que lado você está. Se você está do lado dele, ele é o vencedor, ele é o campeão, ele jamais perdeu uma batalha. O que você precisa é ir debaixo de uma direção, debaixo de um comando dele. Se você tem uma palavra, você tem tudo. Agora, se você não tem uma palavra, não se mova, não seja louco de fazer uma coisa que Deus não te mandou fazer. Tem muita gente que começa projeto e depois fica tentando remendar a coisa rasgada, tentando fazer um negócio acontecer, um negócio que Deus já nunca falou para você fazer. Ouça os projetos que Deus tem para a sua vida. Bom, então primeiro ponto, fala comigo aí, primeiro ponto: Deus removeu os covardes e medrosos. Na batalha, Deus não está se importando com o número. Eu vou falar de novo, porque às vezes a gente pensa que igreja cheia é resultado de vitória. Porque às vezes a gente pensa que ter muita gente é que vai fazer a gente dominar a Foz do Iguaçu, o Paraguai, a Argentina e as nações. Deus não precisa de muito número, Deus só precisa de valentes, corajosos. Com 12 discípulos, Ele mudou a história do mundo. Ele mudou a história do mundo. Ele não precisou de um exército gigante. Ele só precisou de 12 homens corajosos que ouviram a voz dele e obedeceram com a sua própria vida em tudo para fazer a vontade do Pai, que não temiam nem com a sua própria vida. Homens e mulheres valentes. Por isso, igreja não é lugar para covarde, porque o reino de Deus é lugar para
gente amada, e quem é amado é corajoso. Talvez você chegou aqui e você chegou medroso, você chegou com covardia no seu coração, e isso só é resultado da orfandade na sua vida, de que você nunca teve o abraço do Pai eterno. Mas hoje você chegou em uma igreja, que o nome dessa igreja é amor, e você vai ter um encontro com esse Deus que é puro amor, e esse Deus que é puro amor vai te abraçar, e todos os seus medos, todos os seus traumas vão embora da sua vida, e você vai ser uma pessoa curada para curar, você vai ser uma pessoa salva para salvar, você vai ser uma pessoa liberta que vai libertar pessoas, cidades e nações. Você é um libertador de destinos, você é um libertador de territórios, você é um libertador de atmosferas. Aonde você chega, a atmosfera muda, aonde você pisa, a realidade muda. Isso é quem você é. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você carrega a glória de Deus, você é como a arca. Não, eu não sei se você está entendendo. Você é como a arca era uma caixa de madeira, essa caixa de madeira de acácia era coberta de ouro, mas ela era feita de madeira e coberta com ouro, que representa a glória. Você é um material como a madeira, perecível, mas Deus te cobriu com a glória dele. Ele te deu uma armadura. Aonde você chega, você brilha a luz de Jesus. É isso que você precisa entender. Você está numa guerra, mas você não está sozinho. Você tem o guarda de Israel com você, e ele não dorme, ele não te abandona, ele garante a vitória. E como ele garante a vitória? Ele é o vencedor. Se ele está contigo, vou trocar, porque a gente pensa isso, se ele está comigo, se eu estou com ele. Porque não é que você chama Deus para o seu projeto, é como você se encaixa no projeto dele. Vamos mudar as coisas aqui, vamos falar o vocabulário correto, porque a gente está tentando acomodar Deus na nossa bagunça. Não, ele está desfazendo a nossa bagunça para ordenar a nossa vida nele. Amém? Então Gideão reuniu 32 mil soldados, irmãos, para enfrentar o gigantesco exército medianita com 135 mil pessoas. 135 mil homens. Era o exército, está escrito isso em versículo 10 do capítulo 8. Estavam os seus exércitos, 15 mil homens, todos que ficaram do exército, e que caíram à espada foram 120 mil homens que arrancavam a espada, ou seja, 15 com 120 mil, ou seja, 135 mil homens estavam diante do desafio, na batalha. Gideão reúne 32 mil, Deus, estamos prontos, 32 mil, Deus olha o exército e vê um monte de covarde, um monte de homem frouxo, e ele fala assim: com esses caras eu não vou não, manda tirar esses caras, covarde e medroso sai. Ficaram só 10 mil, então dos 32 mil, tinha 10 mil valentes. Agora preste atenção na história. Então a primeira redução, fala comigo aí, primeira redução, foi medo e covardia. Primeiro teste, critério de seleção do exército, medo e covardia. Deus seleciona quem é covarde, quem é medroso e quem é corajoso, quem tem fé. Então é assim, Deus vai vencer essa batalha com a gente de fé, com as pessoas que são de fé, com os valentes, com os amados. Se essa igreja é a igreja do amor, essa é a igreja que não conhece medo. Eu não sei se você entendeu. A Bíblia não fala que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo? Então essa igreja é para valente. Amém? É por isso que covarde não fica aqui. Não fica, não consegue ficar, porque essa é uma igreja de discípulos. Aí o que vai acontecer? A mensagem, como o Garcia falou, a mensagem não vai ser para a multidão. A mensagem aqui é consistente, ela é direta, ela não tem conversa atravessada. O papo é reto, igual fala aí, não é? O papo é reto. Então a gente fala a verdade, que é a palavra de Deus em amor. Pode parecer que a minha veemência, pode parecer que a forma que eu estou falando, às vezes um
pouco mais exaltada, eu não estou bravo. Eu simplesmente sou apaixonado por aquilo que eu estou falando. Porque eu vivo intensamente o que eu falo. Entende? Eu não estou pregando para você uma teoria. Eu estou pregando para você a minha vida. Minha vida crucificada com Jesus. E que a minha vida, o meu exemplo possa te inspirar. Para que você seja um valente dessa geração. Que você seja uma pessoa que arrebate almas do inferno. Que você não se conforme com crianças e adolescentes nesse momento ficando grávidos. Uma geração depravada. Uma geração que perdeu seus princípios de família, princípios morais. E a gente vê como cultura e mitologia ou folclore, sei lá como é que você chama isso. Mas eu não posso achar normal o que está acontecendo nos nossos dias. Eu não posso me conformar, porque num dia é o filho do outro, outro dia pode ser o meu filho. E você não pode aceitar, você não pode entregar a chave da tua casa na mão de um ladrão, na mão de um estuprador. E é isso que são esses deuses, são deuses ladrões, deuses corruptos. Mas o nosso Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus, não é um Deus corrupto, Ele é um Deus santo. Você jamais vai ver o nosso Deus envolvido em uma festa imoral dessa. O nosso Deus é separado, é por isso que o nome dele é santo, 3 vezes santo, é por isso que canta santo, 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 e o céu canta santo, santo, e não para de declaração. Por quê? Porque ele é único. Santo significa ele é único, e não há outro. Essa canção que o Fernandinho canta, único, né? És o único, e não há. Não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. É isso que a gente precisa entender. Ele é único, ele é santo, não é como os outros deuses. É por isso que existem muitos, milhares de deuses, mas nós cremos que só existe um único, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, o nome sobre todo nome. E então esse Deus soberano, o Todo-Poderoso, reduz de 10 mil, antes era 32 mil contra 135 mil. O número era inferior, mas não estava tão ruim. Então você tinha aí o que? Uma proporção de 3 para 1, mais ou menos? 3 e pouquinho, né? 3, 4, né? Então você diminui a proporção agora para quase que o dízimo, para 10 para 1. 10 mil contra 135 mil. Quanto? 13%. Misericórdia. Eu podia ter ficado no 10. A segunda redução na história que você vai ver é o teste da água. Agora vamos ler o texto aqui para ficar claro, tá? Então no versículo 2 disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas na sua mão, a fim que digam: a minha mão me livrou. Agora pois apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte, vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então ficaram 10 mil. Então disse o Senhor a Gideão, versículo 4: ainda muito povo há, ou seja,
Ele queria reduzir, irmãos, para mostrar que a vitória não era a quantidade. A vitória estava na obediência a esse Deus Todo-Poderoso. Então diz o Senhor: ainda existe muito povo aqui. Tinham 10.000, faze-os descer as águas. Vou falar de novo. Faze-os descer as águas. Faze-os descer as águas. E ali os provarei. Quando Deus tem uma batalha, Ele primeiro vai retirar os medrosos e covardes. Depois Ele vai selecionar os que desceram as águas. Quem crê, o que é crer? Presta atenção, vamos lá comigo. Quem crê e for batizado será salvo. O que é crer, gente? O que é fé? Vamos lá, vamos comigo. Vamos entender isso. O que é fé? Fé é certeza. Fé não conhece dúvida. Fé não conhece medo. Porque ela entende o amor de Deus. A fé é baseada no amor. Ok? Não existe fé sem amor. É por isso que 1 de Coríntios capítulo 13, verso 13, fala que 3 coisas vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. E a mais importante delas, mais importante do que fé, mais importante do que esperança, é o amor. Porque a raiz, a base da nossa fé vem de que Deus me ama, eu sou amado por Ele, e eu posso crer que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu sou chamado por Ele, eu sou amado por Ele, e eu caminho segundo esse propósito. Portanto, eu posso confiar que algo bom está por acontecer, ainda que as coisas pareçam negativas e contrárias, ainda que os prognósticos e diagnósticos se manifestem contra aquilo que Deus falou, eu continuo ainda crendo, não em um diagnóstico, mas na palavra que eu tenho. Eu continuo crendo na palavra que eu tenho, e eu vou me mover nessa palavra. A minha vitória está em confiar no amor de Deus, está enraizado em, porque eu amo, eu tenho fé, portanto creio. Então crer está relacionado à fé. Oi, está relacionado ao amor. Ninguém crê se não entender o amor. É por isso que preste atenção nisso, é por isso que para que o mundo creia, Ele revelou primeiro o amor. Deus amou o mundo, Deus não pregou fé, Deus pregou o amor primeiro. Deus falou assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo que nele... Primeiro veio o amor, depois veio o crer. Entendeu? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, preste atenção nisso, olha só. Então, quem crer e for batizado. Então, o que crê não é medroso, entendeu? O que crê não é covarde. Por isso, o primeiro ponto é: Deus reduz o medo e a covardia, e depois Deus faz o teste da água, que é os que desceram a água, quem foi batizado. Entendeu? Então, existe uma analogia aqui, existe um paralelo. Não que eles foram batizados, você está entendendo? O exército não foi batizado, mas a expressão descer a água está apontando para 2 pontos: crer e ser batizado. Ninguém pode ir para a guerra se não crer e for batizado. É por isso que tem gente perdendo batalha, porque ainda não entendeu que precisa crer em Deus e ser batizado para poder vencer as batalhas que se apresentam. Enquanto você estiver num território de covardia e medo, enquanto você estiver em um território de anarquia, porque o batismo é pertencer, o batismo é casamento com Deus, o batismo é aliança com Deus. Enquanto você for território de ninguém, qualquer demônio vem e faz a festa que quiser. É por isso que o batismo é um selo onde demônio não mexe com você. Você precisa se posicionar. Agora, não adianta você se posicionar, quer dizer, não adianta só descer na água, não adianta só jogar água em você, se você não está posicionado. Você continua sendo território de ninguém, terra de demônio, terra para que demônio entre e saia. E a Bíblia fala, olha, preste atenção nisso, por isso que não dá para brincar com o Evangelho, não dá para brincar com o reino de Deus. A Bíblia fala assim, que Jesus, contando a estratégia de Satanás, falou que assim, quando um espírito imundo é expulso de um território, ele anda por lugares desérticos, e aí ele volta e vê a casa limpa e ordenada, sem um valente. Tem gente que se batiza,
desce as águas, mas não se posiciona, deixa a casa livre, sem Jesus, como valente, porque o valente da casa é Jesus. Se ele não governa a casa, cuidado, porque o diabo vai voltar com 7 demônios para tentar destruir a sua vida. Por isso, não fica de bobeira, porque você está no meio de uma guerra. E quem vai para uma guerra, imagina, você chega na guerra, tiro comendo solto, quer ver? Está preso aqui, né? Tiro comendo solto, soldado vai com um rifle, assim ó, imagina, passeando, tiro comendo solto, bomba explodindo, míssil, o cara achando que está passeando. Não dá, irmão. Você vai na guerra, você precisa estar atento na batalha. E tem muita gente vivendo. Já estou falando em nome de Jesus. Se tentar fazer figurinha, vai queimar a mão, tá? Já sabe, né? Que aqui o povo tem que entender que o negócio é sério, não é brincadeira não. Não dá para ficar levando tudo na brincadeira aqui. Às vezes, a gente tem que entender que tem hora para brincar e tem hora para ser sério. Eu não estou brincando aqui. A gente precisa levar as coisas com mais seriedade. Entender que quando Deus te posiciona para construir algo, vai vir batalha, vai vir dificuldade. A segunda redução foi o teste da água. E olha só o que ele fala. Então disse, faze-los descer a água. Deus está instruindo. E ali os provarei. Deus está falando, tem muito povo, faz descer a água, e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, e esse comigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Ele, como um comandante, ele precisava selecionar as pessoas conforme a direção de Deus. Você que é um líder, você que é um patrão, você precisa entender que o segredo do sucesso do seu negócio é que você tenha pessoas valentes, que você não tenha covardes, que você tenha pessoas de princípios, e que você selecione as pessoas, não conforme o carisma e o talento deles, senão o caráter, senão o que Deus está apontando na vida deles. Tem pessoas que você vai olhar naturalmente e vai falar assim, cara, com esse cara não dá para ganhar nenhuma guerra, mas é com ele que Deus está mandando você chamar, é essa pessoa. Então você precisa aprender a selecionar as pessoas que vão estar do teu lado, através de uma direção de Deus. E a seleção que o Senhor fez foi, e fez descer o povo às águas, presta atenção na frase, e fez descer o povo às águas, e então o Senhor disse a Gideão, presta atenção na instrução, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como se lambe o cão, esses porá à parte, como também a todo que se abaixar de joelhos a beber. Vou ler de novo, todo aquele que lamber a água com a mão, como um cão com a sua língua, não é isso? Lamber com a sua língua as águas, como um cão lambe, esse você vai colocar para um lado. E os que se ajoelharem para beber a água, esses você vai colocar à parte. Olha o que Deus está observando. Presta atenção nos critérios de seleção de Deus. Ele fala aqui, aquele que se abaixar de joelhos e beber. E foi o número, presta atenção, dos que lamberam, levando a mão à boca, levando a mão à boca, 300 homens, lamberam a água igual o cão. Os outros tinham 10.000, 9.700, né? Vamos fazer a conta? 9.700, tá certo? E todo o resto, 9.700 do povo, se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens, vou falar de novo, com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda essa outra gente vá cada um para o seu lugar. Deus mandou embora, demitiu, falou, com esses caras eu não quero nada, eu só quero com esses que lamberam a água como um cão. Vou te dar um dado aqui, existe uma palavra que descreve a palavra prosquinas, proskeneu, que é a palavra grega que ela descreve o quê? Proskeneu, prosquinas, quem já ouviu? Adoração.
Vou falar de novo. Adoração. E sabe o que significa proskeneu? Se curvar. Ok? Mas se curvar no sentido de beijar a mão do seu Senhor, como um cão lambe a sua mão. Eu não sei se você está enxergando aqui o texto. Não sei se você está conseguindo ver a revelação que está nisso aqui. Por quê? Porque o cão lambe a sua mão. Eu nunca me esqueço, a minha esposa não está aqui, mas ela sempre me contou a história de um tio Pauluk, ucraniano. Cadê ela? Está ali. Lembra do tio Pauluk, amor? Ela conta a história de um tio que foi na Europa e mandou cartão postal para os cachorros. Ele tem 5 filhos, não mandou cartão para os filhos, mandou para os cachorros. Aí o pessoal falou, mas por que você fez isso? Não, porque os filhos às vezes não estão nem aí para mim, mas o cachorro toda vez, não importa se eu estou triste, chateado, cansado, quando eu chego em casa eles vêm e lambem a minha mão, eles vêm, faz carinho em mim, fica abanando o rabinho. Por que fala sobre lamber a mão do seu Senhor? Representa lealdade extrema. Adoração é lealdade extrema. Adoração representa que eu farei tudo que o meu Senhor mandar. Eu sou obediente a Ele com a minha vida até a morte. Por isso Jesus foi obediente até a morte de cruz, e o rei se tornou servo, escravo, para fazer a vontade do Pai, a ponto de no Getsêmani ele falar, passa de mim esse copo, esse vaso, mas todavia seja feita a sua vontade. Jesus tinha uma comida, uma bebida, fazer a vontade do seu Pai, lealdade extrema ao seu Senhor. E então Deus estava provando. A água é a necessidade mais básica do ser humano. Como você se reage diante da sua maior necessidade? Você se curva e se entrega a ela, ou você entende que você está numa batalha e você precisa tomar a necessidade, mas os seus olhos não estão na sua necessidade, igual aqueles homens desesperados, sedentos. Não. Os seus olhos estão na batalha. Deus não faz batalha com soldado covarde, soldado medroso e soldado que a sua atenção está na sua necessidade pessoal e não na batalha. Você precisa entender que estamos numa guerra. Isso não é brincadeira de criança. Você precisa se posicionar. Qual é o teu posicionamento? Como está a disciplina do jejum na sua vida? Como está a disciplina da oração na sua vida? Como está a disciplina de buscar a Deus, de estar na comunhão do corpo, de evangelizar, de falar de Jesus? Que tipo de cristão é você? Você está mais atento para a sua necessidade? Não, primeiro se sobrar eu dou o dízimo. Cara, isso que você está dando não é dízimo, é esmola. Deus não precisa da tua esmola. Deus não precisa do teu dinheiro. O reino de Deus vai seguir com ou sem você. Quem precisa dar é você. Não é Deus que precisa receber de você. Não inverta os papéis. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele tem todos os recursos. Ele é o Deus do ouro e da prata. Se você não der, Deus vai levantar outra pessoa. Eu vou te contar uma história e com isso eu vou terminar. Eu estava em um ministério e eu tinha uma necessidade. A escola que o meu filho estudava, a única que tinha para ele estudar, que eu tinha chegado numa época que já tinha terminado as matrículas escolares na Argentina. Deus me levou lá para servir. E quando eu cheguei, só tinha uma escola daquelas assim, a casa era caríssima para alugar, não tinha quase casa para alugar e não tinha escola. Então eu fui para uma casa, num condomínio super top, mas era caro. E também tinha a escola do meu filho, que era super cara, mas era a única que tinha. E Deus não lida com gente covarde. Deus lida com gente de fé. E a gente tinha uma palavra, não é, meu amor? E por ter essa palavra, mesmo que as pessoas ali não tinham condições de nos manter, Deus enviou uma americana. Deus falou com ela não sabia de nada, eu não contei nada para ninguém. E ela falou assim, Deus mandou eu pagar a escola do seu filho. Quanto é? Eu vou enviar todos os meses os dólares. E Deus garantiu a escola do meu filho, porque eu tinha uma palavra. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando aqui, mas eu quero que você entenda que se Deus mandou você, na palavra dele existe proteção, provisão e direção.
Você só precisa fazer o que Ele te mandou. Só obedeça. Deixa os seus medos de lado, deixa as suas covardias de lado. Você agora tem um Deus que te ama, que não vai te abandonar, que não vai te deixar. Se coloca de pé. Se coloca de pé.